Amados irmãos, bom dia, paz do Senhor. Hoje eu quero falar para vocês sobre a preparação de atender ao chamado do Senhor. Eu quero começar com 3 versículos. Um está no livro de Marcos, outro no livro de João e outro no livro de Mateus. Eu escolhi esses versículos para começar a falar para vocês sobre o assunto que é estar preparados para servir no reino do Senhor. Aqui no Evangelho de Marcos 10, versículo 45, diz: Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Em João, capítulo 12, versículo 26, diz: Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Em Mateus também diz: O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Mateus 10, 24. Irmãos, o assunto que eu quero falar com vocês hoje, Deus tocou no meu coração nesse momento, nesse exato momento, sobre esse assunto que é estar preparados para servir ao Senhor quando Ele mandar. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa, mas nós devemos, irmãos, estar conscientes que em todo momento nós devemos estar preparados para servir aqui na terra como manda o nosso Mestre. É de extrema importância que todos nós, servos do Senhor, estejamos preparados. Estava aqui a refletir numa frase que eu tenho ouvido com uma certa frequência de um pastor, ao mesmo tempo meu professor de práticas ministeriais, que diz todos os dias quando ele chega na sala de aula: estejam preparados. E ele repete, este é o lema da nossa aula: estejam preparados. E isso não me sai do pensamento. Daí, comecei a refletir hoje sobre uma coisa que me aconteceu há algum tempo. Algumas vezes, eu sentia vontade, a necessidade de fazer um culto em minha casa, um momento de louvor e um momento, para que pudéssemos ler a palavra de Deus e juntos aqui fazermos uma reunião, um culto no lar. Mas em inúmeras vezes eu não tive êxito com todos os chamados, com todas as pessoas que eu convidei a estarem presentes na minha casa para que nós pudéssemos realizar esse culto no lar. Nenhuma das vezes que eu chamei há um tempo atrás foi possível, não deu certo. Até que um dia uma amiga se dispôs a fazer um chá profético na minha casa, a fazermos uma reunião onde nós pudemos ler a palavra, louvar ao Senhor e orarmos todos juntos. Mas o que tem a ver esse comentário que eu estou fazendo com o chamado do Senhor, com a importância da preparação
no chamado do Senhor. Irmãos, eu vejo a dificuldade que as pessoas encontram em atender a esses chamados do Senhor aqui na terra. Não sei se em todo o tempo realmente é por falta de preparo. Eu acredito que nem sempre, recebemos um não, ou não temos uma resposta adequada, específica, àquele anseio que nós temos para com a pessoa convidada. Realmente é por falta de preparação. Muitas vezes até, eu acredito, creio eu, que as pessoas têm sim preparação para atender a este chamado. Mas outra coisa, que em tudo isso também eu vejo de extrema importância ressaltar, que é o medo. Mas esse medo tem a ver, entre aspas, de certa forma também, com a falta de preparo. Porque nós, como servos do Senhor, devemos estar preparados em todo o tempo. E não devemos temer contra as retaliações do inimigo. Porque nós, como cristãos que somos, devemos ter consciência que a nossa vida não será o tempo todo, de fato, um mar de rosas. Mas que esse Deus que nos chamou a servir, que nos mandou a serviço dele para cumprir determinadas missões, em momento algum ele nos deixará sozinho. Em momento algum ele nos abandonará. Se ele nos chamou, ele nos garante essa proteção. Então não há por que temer, se de fato nós estivermos preparados e cientes de tudo isso. Porque se todas as vezes que eu for mandada a orar por alguém, a fazer uma visita na casa de alguém, a fazer determinadas coisas que foge aquele preparo cotidiano e diário que nós já devemos ter para servir ao Senhor, que é estar em espírito de oração o tempo inteiro, é estar forrados, abastecidos com a palavra do Senhor. De fato, meus irmãos, é como se a gente estivesse fazendo a prática de um ritual ali, antes que se cumpra aquela missão. Mas nós não devemos seguir um ritual, uma vez que nós devemos nos preparar todos os dias da nossa vida, nos alimentar constantemente da palavra, estarmos em espírito e em verdade todos os dias, viver em espírito, é viver em oração em todo o tempo. E se nós vivemos em oração em todo o tempo, não há o que temer. Por que nós haveríamos de pedir um tempo para as pessoas que nos solicitam orações, visitas? Porque nós devemos pedir um tempo para essa pessoa até que estejamos preparados. Aí sim, nós estamos demonstrando àquela pessoa que nós, de fato, não estamos preparados para servir. Porque a preparação, ela é feita todos os dias da nossa vida. Quando nós nos dedicamos a leituras de textos referidos à palavra, quando nós nos dedicamos a estudos bíblicos da palavra, quando nós estamos em oração todas as manhãs, quando nós fazemos estudos referentes àquelas palavras que o Senhor nos mostra para ser conduzida a outras pessoas, assim nós vamos estar preparados para o chamado do Senhor. E quando a gente fala da importância da preparação,
Nós podemos citar uma passagem bíblica em 1 Pedro 3,15, que diz a respeito do obreiro aprovado. Podemos também citar 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21, que diz: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Tem uma passagem que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Como eu havia dito em 1 Pedro 3,15, Pedro escreveu aos seus discípulos: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Irmãos, quando uma pessoa chega a pedir para alguém uma oração, quando uma pessoa solicita a alguém uma visita, irmãos, já é o limite da pessoa. A pessoa já está no seu limite. Agora, você já imaginou se durante esse tempo que você está pensando, que você está orando para decidir se vai ou não atender o chamado para aquela visita, que você vai atender aquela oração depois de todo o ritual que você deseja fazer? Você já imaginou se nesse intervalo de tempo essa pessoa vem a falecer, vai a óbito? Você já parou para pensar nisso? Isso é uma coisa muito grave, é uma coisa muito séria. Porque o Senhor diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Como são sábias essas palavras. Porque, irmãos, se você está firme como a rocha no Senhor, se você vive em espírito de oração, o que lhe falta para atender esse chamado? Qual demônio, qual diabo que é capaz de enfrentar você, de atrapalhar a sua vida, a ponto de você ter que fazer todo um ritual para atender as pessoas que chamam por socorro? Que fé é essa que você tem medo de atender ao chamado do Senhor? Que fé é essa? Se todas as vezes gastarmos uma semana para nos preparar para fazer uma visita, perderemos muitas vidas sem salvação para o Senhor. Esse tempo que você fica se preparando aí com seus rituais, que na verdade deveria ser todos os dias um hábito, as pessoas já morreram, não precisa mais. O máximo que você vai conseguir fazer, talvez, é chegar no enterro dessas almas que poderiam ter sido levadas para Jesus. Porque eu estou falando de mim também, porque nós somos relapsos a ponto
de não compreender que através da fé, nós não precisamos temer o inimigo. Se o Senhor disse, eu te dei autoridade para pisar cobras e escorpiões, é porque Ele deu. Se Ele te chamou, se Ele te preparou, é porque Ele te deu autoridade para pisar cobras e escorpiões. Então você precisa vencer esse medo de retaliações, preocupada com o diabo o tempo inteiro. Preocupe-se com Deus, preocupe-se com Jesus. Entenda mais de Jesus e menos do diabo. Esqueça. Esqueça e pare de ficar o tempo inteiro falando o nome do diabo, porque se você anda com Cristo, se você está fundamentado em Cristo, o diabo não tem poder sobre a tua vida. Ele não pode te tocar, ele não pode tocar nem no lixo da sua casa. Nem o lixo da sua casa será tocado pelo diabo quando você for atender a um chamado do Senhor, porque Ele te deu garantias. Eu lhe dou autoridade para pisar cobras e escorpiões. Não sou eu que estou dizendo isso para você. O Senhor deixou escrito. Jesus ensinou muito também através de parábolas. Muitas parábolas. Jesus nos mostrou o quanto nós não estamos, na maioria das vezes, preparados para atender seu chamado. Quando ele fala, naquela passagem das noivas que iam encontrar os noivos, ele deixa claro que é preciso estar preparado. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Em Tiago 3:1. Nós percebemos que Tiago, ele não está dissuadindo os discípulos do trabalho importante de ensinar a palavra. Ele apenas destaca a importância de preparação e de controle de tudo que falamos, sempre tendo cuidado de não modificar e de não ultrapassar o que está escrito na palavra do Senhor. Então, muitas vezes é insuficiente a nossa preparação para atender às diligências. Todo seguidor de Cristo deve estar preparado o tempo inteiro. No seminário, o professor, ontem, chegou na sala de aula, esse mesmo professor que disse, estejam preparados o tempo todo. Estejam preparados. Ele chegou na sala de aula depois de dar uma aula normal e falou, eu quero um culto agora. Vocês vão preparar um culto agora. Vocês têm tanto tempo. Vocês têm até 8h20 para prepararem esse culto e apresentar aqui na frente. Eu quero um culto completo. Irmãos, agora você imaginou. Se alguém chegar para vocês e falar assim, olha, está acontecendo o velório de fulano de tal. Eu gostaria que você desse a palavra de conforto nesse momento aqui para nós. O que você responderia a essa pessoa nesse momento? Como servo do Senhor, como pastor,
como ministro, como discípulo. Então, você não vai pedir para a pessoa, naquele momento ali de um velório, você não vai pedir para a pessoa um tempo para ir em casa e se preparar para isso. Você tem que estar preparado. Preparado. Porque é muito sério isso, sabe? Deixar as pessoas com sede da palavra de Deus. Deixar as pessoas à míngua, porque nós temos que ir para casa, nos preparar, orar e perguntar para Deus se nós devemos de fato ir na casa daquela pessoa para orar, para realizar alguma coisa. O Senhor, Ele não mandaria a pessoa te procurar se Ele não quisesse. Se Ele te escolheu, porque você tem que fazer o que Ele pediu. Portanto, se você foi chamado para a obra do Senhor, esteja preparado o tempo todo, em todo tempo. Leia, estude. Isso é muito sério, é muito grave. Muitas vezes pode não ter mais tempo até que você atenda a pessoa que te pediu uma oração na casa dela, a pessoa que te pediu um culto na casa dela, um culto no lar, a pessoa que te pediu um estudo bíblico na casa dela. É muito triste isso. Saber que nós estamos deixando nossos irmãos morrerem à míngua da palavra do Senhor. Às vezes, você está fazendo uma evangelização na rua e anota lá no formulário o telefone da pessoa. E aquela pessoa fica lá aguardando que você ligue de fato para ele, para fazer uma oração, para perguntar como ele está, depois daquele evangelismo. Às vezes a pessoa fica lá, espera dia após dias, mas nunca tem um retorno, porque você encontra obstáculos que não deixa atender esse pedido. É uma obra incompleta, é uma pessoa insaciada, sedenta da palavra, de carinho, de amor, daquilo que o Senhor deixou escrito na palavra. É muito complexo quando nós falamos de preparação. Mas nós devemos, irmãos, estar cientes que o próprio Jesus enfatizou a preparação para atender seu chamado em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, toda a parábola. Jesus, ele enfatizou isso. Talvez a mais conhecida seja a parábola daquelas 10 moças que esperavam o noivo chegar à festa de casamento, em Mateus 1,13. Depois você leia, porque são 13 versículos para que se complete essa parábola. Mateus 25, capítulo 1 até o 13. A parábola das 10 moças que esperavam o noivo chegar. É sempre bom que a gente não leia apenas um versículo isolado, mas todo o versículo, para que possamos compreender melhor o que Jesus quis dizer com aquele ensinamento. Muitas vezes, nós criamos um inimigo em nossa mente e travamos uma guerra contra ele.
que não nos deixa tirar o pé do lugar para atender esses chamados. Mas creio que esse inimigo que nós estamos lutando e que nós devemos vencer, somos nós mesmos. Porque se Deus te deu autoridade para pisar cobras e escorpiões, o que temer? Qual medo? Então, irmãos, nós devemos de fato nos preparar todos os dias da nossa vida. Devemos estar atentos ao que o Senhor nos diz. Em Lucas 10, 19, tem um texto que diz: ao que Jesus lhes revelou, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Vou ler até o 20, que diz: contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. A grande alegria de Jesus no Espírito. O que temer? O que temer? Que fé é essa? Se o próprio Jesus o capacitou para atender o ID, para atender o seu chamado. Vá, atenda a quem precisar, ore a quem necessitar, fale o que tem que ser dito à pessoa a respeito da palavra do Senhor, antes que seja tarde. Porque muitas vezes o Senhor está querendo salvar aquela vida através da sua vida. Muitas vezes Deus quer usar a sua vida para salvar outras vidas, para levar almas para Ele. Mas o seu despreparo é o medo. Você tem que vencer esse medo de Satanás. Leia Lucas 10. Eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Porque o Senhor te deu essa autoridade. O Senhor te garante essa proteção. Então, estejam preparados para servir. Não negue auxílio. Muitas vezes, nós entregamos folhetos às pessoas, umas leem, outras embolam e jogam na lata de lixo, e achamos que estamos fazendo o evangelismo completo. Achamos que já é suficiente, mas não é não. Aquele telefone que você anotou ali naquele folheto, que você guardou na caixinha e prometeu ligar depois, essa pessoa está aguardando por você. Que dia que você vai ligar? Que dia que você vai ler uma passagem bíblica, um versículo, ao menos para essa pessoa? O Senhor, Ele vai te cobrar isso. Ele vai te cobrar. Porque Ele deixa claro: estejam preparados,
Para isso, hoje, com a facilidade da internet, das redes sociais, nós temos muitos meios de nos preparar. São inúmeros cursos online. Temos a Bíblia. Através dos cursos online, diversos estudos bíblicos onde as pessoas podem acessar da sua própria casa, sem sair de casa. Se a desculpa é não ter dinheiro, se a desculpa é não poder sair de casa porque tem criança, porque tem isso, tem aquilo para fazer, não é mais desculpa. Todos hoje têm acesso à internet, com cursos grátis, com pessoas que ensinam o dia inteiro a palavra de Deus, estudos bíblicos. Ainda que você não tenha tempo para sair de casa e ir à escola bíblica lá na igreja, você pode estudar em casa. Então estejam preparados. Estejam preparados o tempo todo. Em Colossenses 3, capítulo 1 diz: olhe sempre para o alvo. Olhe sempre para Cristo. Se você olhar sempre para Cristo, não haverá obstáculos, não haverá medo. Porque esse alvo que é Cristo te deu autoridade para cumprir o seu chamado. Ele te deu autoridade para pisar cobras e escorpiões. E devemos estar, irmãos, sempre conscientes, como está escrito em Mateus 10, 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Se nós estivermos conscientes de todas essas coisas, teremos êxito para atender o chamado de Cristo. Um grande abraço a todos e que o Senhor abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus.